Olá, amigos, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem na paz, viu? Uma boa tarde a todos. A gente dá seguimento aqui aos estudos de um grupo que até então era fechado e é ainda. Porém, o Edson ministra algumas conversas com esse grupo e fica gravado aí, aberto para quem quiser ouvir. Não vou entrar muito mais em detalhes em si, ok? São 14 horas com um minuto. Hoje é dia 25/3/2024. Hoje nós vamos falar sobre a simplicidade e a humildade, ok? E nós vamos ver o que ela pode, o que elas podem nos ensinar ou contribuir nas nossas vidas em si, né? Ser simples e ser humilde. Vou pedir licença às pessoas que estão no YouTube ou no Facebook e vou iniciar aqui no Instagram. Pronto, agora eu creio que também iniciou aqui no Instagram a live em si. Então vou repetir, como eu falei só para as pessoas que estão no YouTube e no Face, agora eu vou falar para o Instagram. Uma boa tarde, ok? Hoje é dia 25/3, são exatamente 2 horas com 2 minutos. A gente segue aí um circuito de estudos de várias lives, tá? Que a gente está fazendo. Há um grupo fechado de Melquisedeque. E nesses estudos em si, eles pediram para mim ministrar certas conversas, porque eu não tenho como palestra, para mim é uma simples conversa em si, com muito respeito, sempre respeitando ao grupo e às pessoas. E eu disse que sim, que eu falaria, mas desde que seja aberto para quem quiser ouvir e eles pegam o que quiser. Quero deixar registrado uma coisa aqui, tem algumas pessoas me procurando e pedindo para pertencer a este tal de grupo aí que o Edson está ministrando coisas, que é do Melquisedeque. É impossível, inviável, porque é um grupo muito fechado, tá? E agora eu me informei, um dos rapazes que dirige o grupo é lá da França, é um brasileiro, e ele acabou de me dizer aqui que é fechado mesmo, então eu respeito, eu sou convidado, eu não posso ir além de que falar, falar, falar e falar e falar. Entretanto, hoje nós vamos estudar sobre simplicidade e humildade, ok? Simplicidade e humildade. Coisa tão buscada, tão tarjada, tão taxada, tão, vamos dizer, abre aspas, proferida em algumas religiões, filosofias, doutrinas e até em teologia. E hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa coisa de ser humilde, ser simples, né? Que é muito diferente da gente estar se fazendo humilde e muito mais diferente de que a gente está se fazendo simples. É interessante, foi como eu falei já na última live que a gente conversou aqui, está gravado no Instagram, como também no Facebook e no YouTube, não o que o Edson Rosa fala, o Edson Rosa só é um tagarela, viu? Que deixo registrado, agora em todas as lives eu vou falar isso, tá? Até me tornar bem chato, mais do que já sou e prolixo. 90%, eu creio que 89 a 90% do que eu falo é muito difícil para mim cumprir, tá? Não é fácil, evoluir dói. Evoluir é você arrancar de você, deletar de você, dissipar de você o que não presta. Então é difícil para o Edson Rosa, mesmo falando algumas coisas que aparentemente, para quem se fizer afim, parece correto, sensato, certo, mas é muito difícil o Edson Rosa executar. Ainda mais que depende só do Edson Rosa e do silêncio e do discernir do Edson Rosa. Aí se torna mais difícil ainda, porque daí é ser, não é manter. Aí é fato, aí não é feito. Aí se transforma difícil. Para um ser humano é complicado quando ninguém está olhando a gente ser a si mesmo em paz. É muito complicado, é pedir demais, como eu brinco nas lives, né? Pedir para fazer o bem é uma coisa, pedir para fugir do mal é outra coisa, agora sugerir que as pessoas se amem, não, cuidado, que isso aí é pedir demais.
Ainda mais quando é amor próprio. Mas vamos deixar o papo de lado, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, como vai ficar gravado aqui. Se o pessoal do Instagram pode me dar um salve aí para dizer se o som tá legal ou não, viu? Que eu tô tentando, tá? Eu fico com esse fone aqui porque eu sou todo atrapalhado, mas vamos lá. Edson, ao seu ver aí, míope, torto, ou certo, ou errado, o que que é ser humilde e o que que é ter simplicidade? É um assunto muito complexo, porque quando a gente fala de humildade e simplicidade, a gente está falando de coisas que fogem o dualismo. Não cabe na simplicidade e na humildade qualquer tipo de maledicência que nos paralisa e até qualquer tipo de bondade que nos cristaliza nelas mesmas ou nela em si só. Não cabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, sem criticar religião, que mesmo a gente fazendo essas lives para a ordem Melquisedeque não é uma religião, é uma filosofia, é um olhar de vida em Cristo, ponto. Vou parar por aí, não vou me aprofundar. Em Cristo, sem religião nenhuma. Nada a ver com cristianismo, é Cristo em essência. E a gente tem uma visão fraterna, não religiosa. Então, se eu tenho uma religião fraterna não religiosa, a mesma humildade e simplicidade, ela é uma conquista, ela é tal qual a alegria, tal qual o amor próprio, tal qual o empoderamento pessoal, que foi a última que eu fiz, tá? A última, no caso, a penúltima antes dessa, tal qual a autonomia espiritual, um estágio de consciência e de maturidade do meu ser. Então, a humildade e a simplicidade é um estágio de maturidade de consciência. Quando a gente fala que é um estágio, é como se fosse um colegial, é porque é um colegial e é um estágio, porque não é o que eu faço, é o que eu sinto. Não é o que eu mantenho, é o que eu nutro. É isso que me modifica, independente das consequências do acaso, das influências que vêm de fora, do bem e do mal que me aflige, que me atinge, do certo e errado que me condena, que me culpa, que me julga. Isso é independente das recorrências externas da minha personalidade, do meu gênio e do meu temperamento. Se eu busco a humildade, eu busco para dentro. E se eu trabalho com a simplicidade, é para dentro. Entretanto, para endossar os nossos estudos, a gente precisa falar da humildade corriqueira, da humildade aparentemente comum, ordinária, né, no sentido metafórico da palavra, como simplória, que a grande maioria busca e prega. Maioria essa que pode ser de pessoas, pode ser de religião, pode ser de filosofia, pode ser de institutos, dá um nome que você quiser. Muitas das vezes a gente acha que humilde é falar manso. Não, isso é jeito, isso não tem nada a ver com humildade. Né? Aqui no Brasil, por nós termos as maioria das instituições filosóficas, religiosas e espiritistas muito ligada a religiões, a gente acaba abraçando uma postura horas angelical, tá? Ou horas do pecado. A gente vive nesses extremos. E você muitas das vezes acaba adulterando o teu temperamento, o teu modo de gênio, achando que talvez se você falar alto ou você falar rápido, você não é humilde, porque muitas das vezes a gente tem o humilde como uma pessoa aparentemente calma nas palavras. Isso não tem nada a ver com a outra. Nós temos muitas das vezes alguns a humildade e a simplicidade como uma pessoa que não tenha recurso intelectual, ou senão não tenha recurso moral, ou senão não tenha recursos de financeiro, ou senão tenha muita escassez de coisas materiais. Isso não tem nada a ver com humildade, isso é escassez. Humildade não tem nada a ver com quem passa fome, quem mora na rua. Então, quando a gente começa a estudar as palavras e o sentido das mesmas, eu particularmente creio que a humildade é a mãe das virtudes.
Então, é uma qualidade virtuosa das mais difícil de um ser humano comum manter, porque ela exige sem impor, e ela estimula sem fixar, e ela instiga sem obrigar, que o tal indivíduo que se tenha humilde seja aberto, seja uma boa terra para tudo que lhe vem, ele se adapta, sem se adulterar. Vou repetir mais uma vez, viu, grupo? A humildade nos dá o dom e a virtude de, independente do que nos venha de fora, seja de ruim, seja de bom, nós nos adaptamos com respeito, com dignidade, sem nos corromper por dentro. Isso é difícil pra caramba. Então a gente vê muitas das vezes, principalmente em países ocidentais, para não dizer o mundo todo, nem vou botar na conta dos países das Américas aqui, que é como é. Não é crítica. Tá, é bom falar isso. Hoje em dia, se você criticar, você não é humilde. Olha só, meu Deus do céu. Ah, desde que entenda que a crítica produtiva é aquela crítica que não ofende, não agride. É aquela crítica que diz que preto é preto, branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo, grande é grande, pequeno é pequeno. Isso não é crítica, isso é uma análise e observação. Então, em cima de uma análise e de uma observação, muitas das vezes a gente acha que, como essas palavras, como o tema, o que tem a ver um tema, Edson, simplicidade e humildade? O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu mais vejo são pessoas se perderem em busca de uma falsa simplicidade e humildade, credibilizando as suas atitudes por uma peditória, pelo mandato, horas de suposta elevação espiritual, pela bondade e caridade que faz para fora, sem se importar com o estado de vazio que já nutre-se por dentro, e ora, muitas das vezes, com uma falsa espiritualidade evoluída, porque é difícil para uma pessoa que não é humilde, preste atenção, grupo de Melquisedeque, quem quiser, sinta o que eu vou falar. Ver a vida do outro, ainda mais se eu for um religioso, não interessa a religião que eu for, do espírita ao espiritualista, do candomblecista ao evangélico, do budista ao islâmico. Se eu for uma pessoa que digo ser humilde, nunca eu vou ver a minha verdade e realidade sob a lupa das minhas crenças, porque é limitante. Eu preciso desprezar, soltar de mim, permitir que se derrame de mim todas as minhas crenças, todas as minhas filosofias, todas as minhas doutrinas, todas as minhas ideologias, para que a humildade trabalhe na generosidade, na piedade, no amor, na sensibilidade, na empatia, que não tem nada a ver com crendice, nem religião, para que eu possa enxergar o outro como a mim mesmo. Porque se eu ver o outro até com o intuito de fazer o bem, com a lupa das minhas crenças, eu não vou ser humilde. Há uma tendência muito grande, mas muito grande, de eu, de uma forma muito educada e sutil, dizer que é espírito pessoa sábio, é obsessor, é obsoleto, é atrasado, não tem doutrina, ou quando não, são bárbaros, ou quando não, ainda são precários, ou quando não, não, eu vou tolerar porque a minha evolução e a minha crença se impede, mas é uma tolerância com ar de snob. Então, como a humildade, ela pouco se importa com o que você crê, mas ela se comporta, ela se agembra, ela se ajeita com aquilo que você nutre, e como a simplicidade não se interessa perante aquilo que você faz, mas ela se coliga, ela se irmana, ela entra em estado simbiótico com aquilo que te anime, com aquilo que você nutre, creio eu que simplicidade e humildade é algo muito, mas muito profundo, não nas características do meu feito,
mas nas qualidades do fato que habita a minha intimidade. Por isso que é muito difícil. Eu falei para as pessoas do grupo e falo para quem quiser ouvir, que eu estou tentando não levar para o lado religioso, mas se eu desse um nome, sem menosprezar a crença de ninguém, porque eu não sou cristão, o Edson não é cristão. Sigo a Cristo, mas não sou cristão. Religioso não, graças a Deus, e nada contra quem segue. Mas o Cristo é a corporificação da humildade. Chamava a prostituta de irmãs, tanto é que disse que as mesmas, não pelos atos, mas pelos fatos que habitavam os corações das próprias, assim como alguns ladrões, não todos, mas alguns, inclusive, que estavam na cruz, antecediam até mesmo os profetas, e se duvidar, até alguns apóstolos dele no reino do céu. E isso é uma grandeza de humildade, aonde deixa qualquer um pequeno um caminho de autobusca interior para que um dia se tenha um gigante na sua própria intimidade. Só uma pessoa humilde, só uma alma realmente humilde, que pode felicitar quem está ao derredor com este tipo de visão futurística, mas ao mesmo tempo lúcida, com o pé firme no agora. Cheia de apreço, cheia de saudade que a cura, mas nunca com aquela saudade que desventura, que envolve apego, ou quando não posse, ou quando não, muitas das vezes, se vende por moeda de submissão. Então, Cristo, o avatar, o ser fraterno, o não corpóreo, a essência, nos dá um ensinamento dos mais incríveis do que é a humildade. Mas, Edson, eu estou lendo aí no tema, aí em cima, aí, ou no Facebook, ou abaixo no YouTube, ou algum lugar no Instagram, que você escreveu aí que quais são os benefícios, ou se lá pode ter algum benefício, a simplicidade e a humildade nas nossas vidas. O que a simplicidade e a humildade pode ensinar para a gente, Edson, e contribuir com nossas vidas? Você poderia, na sua ignorância, que é gigantesca, viu, meus irmãos, dizer para a gente o que a simplicidade, pode me dar para mim? Agora eu vou ser egoísta e orgulhoso e, se duvidar, até vaidoso. O que a simplicidade pode dar para mim, Edson? A disciplina. Porque a disciplina não é escrava do tempo. E somente uma pessoa simples com disciplina cresce pela delicadeza do detalhe. A disciplina não é escrava do tempo. E assim a disciplina vem com a constância. E assim a constância vem com a determinação, aonde reside nas mesmas o poder da resistência, da resiliência. Tudo isso são atributos da simplicidade. Vocês sabiam disso? Que a simplicidade, cognitivamente falando, no nosso psique, ela nos ajuda a ter essa resiliência, essa disciplina, essa constância, essa determinação, nos tornando inabalável pelos brilhos dos ouros falsos que vemos lá fora, porque sabemos que há um tesouro muito maior de autoconquista, de perseverança e de superação em nós mesmos, na nossa intimidade. Isso não é palavras bonitas, não. Porque um ser com tal simplicidade não vive no acaso. Sabe da sua proporção de valor qualitativo. Escrevam aí, povo de Melquisedeque, se quiserem. Então, é difícil para mim ter simplicidade, porque eu confundo resiliência, que é algo que depende de mim, com teimosia, que é algo que precisa brigar com alguém. Ai, meu Deus do ser humano. Eu confundo determinação, que é algo que precisa tolir de mim, apartar de mim o que não presta, com julgo, com dissimulação, ou até mesmo injúria na vida alheia, porque eu não consigo focar em mim apenas, eu tenho que sempre me comparar com o outro para ver o que eu vou fazer e qual atitude eu vou ter comigo mesmo, se vai ser boa ou se vai ser ruim.
Então a simplicidade ela me traz esse tônus de autoanálise muito mais ampla, muito mais apurada por mim em mim mesmo, porque qualifica em mim o que presta do que não presta. Vocês sabiam disso, meus amigos? Que ser simples não é uma coisa apenas para que os olhos dos outros veem, mas é algo que permite que os nossos ouvidos não só ouçam, mas começam a se escutar, e que os nossos olhos abertos não só veem de ver, mas mesmo com os olhos fechados podem começar a se enxergar. A simplicidade dá isso. Essa grandeza pacífica entre o que eu já penso, porque eu discerno, porque eu raciocino, pelo predomínio do que eu já nutro por mim só. Então eu passo a ser meu amigo e entendo que pela disciplina, que pela determinação, que pela resiliência e pela simplicidade há uma constância de calmaria dentro de mim, por mais que fora possa estar um inferno, mas dentro de mim eu defino por mim porque eu me escolho assim, calmo, tranquilo, em paz, paciencioso. Quem é que consegue aquebrantar alguém assim? Com tal estímulo interior, que não é fácil, mas de grandeza inaquebrantável. O próprio Cristo, para quem segue, nos ensina isso. Buda também, Zoroastra, Confúcio também, não comparando os seres, mas de alguma forma cada um do seu jeito. Então a simplicidade, ela qualifica o que vem lá fora para simplificar como eu absorvo a existência externa por dentro, já existindo, já coexistindo por dentro de mim, como capitão da minha vida, absoluto na minha barca. Por isso que quando começo muito, quem me conhece sabe, ai, como você é simples, eu não, para, mano, para, não, para, eu não sou simples, não. Ah, como você é humilde, não. Quem me conhece sabe. Tem gente que fica bravo comigo, me chama de arrogante, mas eu trato as pessoas como adulto, eu não gosto de puxar saco. Até o elogio, tudo bem, mas puxar saco, essas coisas, não. Não, não porque eu me conheço, mordo a minha língua e tropeço muitas das vezes no meu próprio calcanhar. Acabei de mostrar para vocês o que é simplicidade. Por que, Edson, se aparentemente parece que você falou de você e você foi arrogante para alguns ou sincero para outros? Porque a simplicidade, ela dá votos à honestidade, dá votos à autenticidade e dá votos à lucidez. Esses três atributos vêm com a simplicidade, porque a simplicidade ela não calcula, ela apura, ela refina. Porém, mais do que a simplicidade, particularmente falando, é a humildade, porque a humildade é o filtro, é o vórtice que nos leva na profundidade do nosso ser até alcançar a nossa essência, que uns chamam de Deus, outros chamam de luz, outros chamam de eu sou, outros chamam de força crística, outros chamam de espírito puro por dentro da gente, mas eu posso garantir que é algo além do que é bom, é justo. E algo que além do que é melhor, é correto. Isso eu posso garantir para vocês. E é um correto e é um justo tão límpido que, por humildade, muitas das vezes eu tenho o ato grandioso da persistência por renúncia. Muitas das vezes eu tenho um ato grandioso de persistir nas minhas coisas renunciando outras. Até para que outros passem por mim. Porque eu entendo que na vida não existe superação entre uns outros. Existe superação na minha intimidade comigo mesmo. É essa que vale a pena. A superar e superar o outro é como se fosse uma pena de uma prisão, aonde além de estar cuidando dos meus passos, eu tenho que cuidar dos passos do outro que talvez, tal como eu, engatinham por de cima de um corpo que parece uma múmia, caminhando para um lado, para o outro, porque não sabe o que é,
vai lá saber o que quer da vida. Maria vai com as outras. Então, a humildade, tal qual a simplicidade, são filtros perfeitos. Não do que se deve e não deve, mas do que se é e não é em mim. Então, não é em mim falar bonito, falar feio, é em mim falar assim. Edson, como é que eu posso notar que alguém é simples? Aquele que mora embaixo da ponte é simples? Eu garanto para vocês que eu fiz o Palhaço Pipoca durante alguns anos. Comecei a fazer o Palhaço Pipoca com 16 para 17 anos, fui até o 28 para 29. Em alguns viadutos do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina também. Depois fui para Bolívia, Equador e para países aí, Chile, Argentina, Uruguai. Fiquei em Uruguaiana, em algumas cidades do sul. Eu posso garantir para vocês que é relativo. Eu já vi muitas pessoas, senadores até na maçonaria, não vou dar o nome dele, e o cara com o coração maior do que o mundo. Pelo menos foi a minha observação. Creio que até já desencarnou esse senador, se eu não me engano. E já tive convívio, tal qual com esse senador, assim, de convívio mesmo, de meses, e a pessoa precisando de um prato de comida para comer e com arrogância lá na lua. Então a gente vai aprendendo que humildade não é falta de status ou muito status. Humildade não é a aparência. Humildade é a envolvência que eu tenho com a vida, principalmente a que me habita na minha intimidade e, consequentemente, com a vida existencial externa. Por isso eu faço da minha voz o que eu falei no começo. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil para um homem comum como Edson Rosa se manter humilde e se manter numa simplicidade. A real, que é aquela que tolhe da gente os verdadeiros defeitos, que muitas das vezes se agregam a um ego, muitas das vezes se chumbam a uma consciência e algumas vezes enlouquece a nossa mente, é difícil. Agora é fácil eu me revestir de uma humildade, de uma simplicidade que uma religião pinta, que uma filosofia colore, de colorir, perdão pela dislexia, ou que uma teologia de alguma forma poetiza. Essa aí é fácil. Basta eu dar para o outro o que o outro precisa e basta eu falar manso, ou basta para algum grupo eu falar mais calmo. Nós, eu nem preciso, nem vou citar nome de ninguém, mas nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, quantas pessoas de várias religiões, que eu não vou citar o nome, decepcionaram e falavam manso, falavam bonito, praticavam a caridade. Entrem na internet aí e vejam o número de decepções. Vocês vão ficar impressionados em si com as decepções. Apesar que é interessante, o humilde não se pressiona, nem se decepciona, porque ele não espera do outro, ele ampara. Quem ampara não tem tempo para esperar. Procura o mal não para destruir, nem para convencer que o bem é melhor, mas procura o mal como um objetivo para se transformar, para se aprimorar. Não como uma batalha, nem como uma luta, mas como um espelho que talvez já não é tão translúcido, é opaco, mas não deixa de alguma forma lhe acrescentar algo. Talvez paciência, talvez persistência, talvez determinação, talvez superação. Então, para quem é bom na humildade e para quem já se faz melhor na simplicidade, a luz não briga com a escuridão. O que é de ordem não precisa destruir o caos. O que é do bem não tem nada contra para quem é do mal. Para quê? Se a vitória já é certa, sem luta, sem briga, se temos a nosso favor o tempo, que é o templo da verdade. Se temos ao nosso favor o tempo, que é o templo da única verdade que vai além dessa momentânea de nós homens. Então, amigos, nessa pequena live aí que eu estou falando de meia hora, vou falar só mais 5 minutos, sobre simplicidade e humildade,
Cada um tem as suas características, do que talvez entenda, do que se faça simples, do que se faça humilde. Edson, você deu uma pincelada do que a simplicidade colabora conosco, ou com nós. Você deveria falar do que a humildade colabora comigo? O que a humildade pode dar para mim? Para mim. Agora você de novo egoísta, vaidoso e orgulho. É para mim, eu quero para mim. O que a humildade, se eu fizer essa busca, me dá? Autonomia espiritual. Só isso. Um ser autônomo espiritualmente, e vamos recapitular, todas as vezes que o Edson fala de autonomia espiritual, eu não estou falando de qual doutrina você segue, de qual religião espiritista você frequenta. Porque autonomia espiritual é o que eu nutro. O amor é espiritual, assim como o ódio é espiritual. Então, se eu tenho autonomia, eu vou pela verdade, que é espiritual, eu não vou pela falsidade. Se é autonomia, e eu escolho ser uma pessoa justa, além de boa, honesta, além de capaz, sensata, serena, além de ter uma presença forte e marcante, é óbvio que eu vou me qualificar escolhendo em mim não o que me deixa bonzinho, mas é o que não me sonega mais a minha própria paz. Isso é algo difícil, porque eu não vou colocar mais na vitrine meus feitos, mas sempre eu vou interrogar incansavelmente na minha intimidade os fatos que habitam em mim. Aí começa a entrar a humildade e a simplicidade, filtrando realmente o que eu sou. Além dos atos caritativos por caridade de justiça social, já solidária, aquele fato quieto, silencioso, de ajuizamento pessoal de um coração que já é generoso por si só. Então, antes de ser solidário, a humildade me abençoa por generosidade. Antes de ser bondoso, a humildade e a simplicidade acimenta em mim uma qualidade de existência interior que me deixa em paz, independente das tempestades, consequentemente, dependente do que se faça de ruim sobre a minha vida, o que habita o meu ser espiritualmente, em qualidade, é sobre a forja da minha escolha. Olha que filtro magnífico e maravilhoso que a humildade me dá. Olhar para dentro de mim e dizer: eu sou pequeno e sou mais um. Isso me dá uma expansão para mim me espreguiçar para todos os lados, sem me bater em ninguém e sem me esmagar em mim só. A simplicidade me dá essa grandeza de eu olhar para dentro de mim com humildade e dizer: meu Deus, que multiplicidade tem esse labirinto de portas. Qual é a primeira que eu vou abrir para me iluminar? Mas esse tipo de conversa, né, está muito bem claro lá no Sermão da Montanha, quando Jesus, o Cristo, né, fala do pobre de espírito. Pobre de espírito é o mesmo humilde que eu estou falando aqui, é o mesmo simples que eu estou falando aqui, por mais que o mestre, o verdadeiro mestre, falou em metáfora muito mais que inteligente. Falou de uma sapiência que para ouvir você precisa se escutar, que para ver você precisa se enxergar. E para sentir, você precisa se consentir, se conceber no seu próprio silêncio. Porém, para materializar e evoluir no sempre, você precisa servir alguém. Isso é uma grandeza magnífica no amor, da simplicidade e da humildade pela gente. Então, a humildade nos dá a autonomia espiritual de olhar para dentro de si e dizer: eu sou, é em mim. Ah, mas você não tem, você não fez, mas é em mim. Isso não é ilusão, isso é paz. A superação vem disso, dessa autonomia. A gratidão vem da autonomia espiritual. A própria compaixão por si e a própria solidariedade num afeto de empatia sobre a vida alheia vem endossada através dessa raiz que germina
nesse filtro que germina a autonomia espiritual, porque essa raiz já é humilde. Ninguém a quebranta, nem o tempo a quebranta, nem o secune é a aspidez de quem lhe contraria, barra tal muda verdejante, tal humus, tal terra imudecida, molhada dentro de si, aonde toda semente ressecada, quando cai, ela floresce. E outra, quem tem esse senso de autonomia espiritual, você pode falar de Deus sem citar o nome. Você pode falar do Espírito Santo, você pode falar de Alá, de Jeová, de Krishna, Shiva, Ram, Tupã, Shiva. Você pode falar de filosofia, você pode falar de qualquer tipo de mancias, conhecimento, ou oráculos do mundo para o ignorante, porque você consegue se adaptar, não à ignorância dele de não saber, mas você consegue se adaptar à sabedoria dele ingênua de ainda não conhecer. Você consegue se adaptar à sabedoria ingênua dele de ainda não conhecer. Então são dois que não conhecem e são dois que se aprendem. Meu Deus, isso é humildade. A humildade transcende a inteligência e deixa a sabedoria para trás e nos dá a dirigência da sapiência, que em algumas religiões é o início nirvânico, em outras é o início da iluminação, já em outras é a própria paz de espírito, corporificada em quem se quer bem porque se ama, e em quem se faz bem porque entende que amar é uma decisão lúcida dos pensamentos. Por isso que eu termino essa live dizendo que não é fácil ter a humildade e a simplicidade constante em nós e por nós no nosso próprio silêncio. Entretanto, a gente vai ensaiando aquela humildade que é a mais corriqueira, que é aquela humildade que muitas das vezes, para alguns, ela é besta, ela é boba, ela é trouxa, porque a humildade, a simplicidade de alguns é aquela que quer pouco, é aquela que não quer quase nada, é aquela que se subestima, é aquela que faz tudo para os outros, é aquela que se humilha, ou é aquela que é pobre, se duvidar, é até aquela que é miserável. Então, é uma humildade que muitas das vezes parece que precisa ter uma vitrine, parece que vive num carnaval, parece que vive numa alegoria e amostra. Essa humildade é a que mais é praticada nos dias de hoje. E quem vive nela e a busca dela são os seres que mais se decepcionam com a espiritualidade, por mais que a espiritualidade, em muitos ângulos, não tem culpa, mas aqueles que apregoam a espiritualização como certo e errado, não evoluído e involuído, muitas das vezes mordem a língua e decepcionam. Um ser realmente humilde, espiritualizado na simplicidade, ele deixa a sua religião de lado e bota a fraternidade da vida na ponta da língua. Ele deixa a sua verdade e realidade de lado e reveste-se de paz e, como um instrumento dela, procura, pelo seu exemplo, mudo, não incisivo, ouvinte, não surdo, e insensível, de alguma forma instigar a vida alheia, não pelo acaso, mas pela presença, a se modificar, sem se ausentar das suas veracidades que já nutrem, mas pela admiração daquele que olha e diz: Meu Deus, todo mundo persegue aquele rapaz lá e ele não muda nunca. Meu Deus, as pessoas injuriam aquele rapaz, ou as pessoas buscam destruí-lo, mas toda vez que eu converso com ele, ele diz que não tem inimigo. Que força que tem aquela criatura que diz que é humilde e simples, que o mundo é contra ele, tudo é contra ele, mas ele sempre levanta a cabeça e fala que não é fruto do acaso, que ele não é um desesperado através da sorte, fugindo do azar, que ele não precisa brigar com o mal e não precisa se desesperar praticando bem. Ele é, ele é. E a humildade nele diz que é também, e a simplicidade nele, que não é acaso, diz que é também. É raro, muito raro.
Então, a meta do Edson no grupo Melquisedeque, hoje eu fiz uma live mais filosófica e bem teosófica e até iniciática para alguns, eu não gosto de usar muito esse nome, mas alguns irmãos usam. A humildade é o filtro do nosso espírito. A humildade é o filtro do nosso espírito para que o nosso ego, a nossa consciência e a nossa mente não adoeça nosso corpo, não adoeça desqualificando a nossa essência, pelo menos corporificada, até espiritual. Então, que cada um saiba usar esse filtro, que é bom senso, que é honesto, que é justo e que é ajuizado. Ok? Fiquem com Deus. Não estou aqui para questionar a verdade de ninguém. Talvez eu estou falando aqui uma baita bobagem, né? Tem gente, só para encerrar a live dessa inspiração. Ah, mas me disseram que ser humilde é ser que nem Chico Xavier. Bom pro Chico, eu não sou ele. Ah, mas me disseram que ser humilde é ser que nem João Paulo II. Bom para ele, mas eu não sou ele. Me disseram que para ser humilde é ser que nem Gandhi. Maravilhoso para Madre Teresa e para ele, mas eu não sou eles. A humildade, ela não copia, ela se aprimora. Por isso que ela é não um surto, mas ela é um suspiro de inspiração. Ninguém é igualzinho ao outro, entretanto, todos vão pelo mesmo caminho, pela mesma reta. Paz compartilhada, fraternidade compartilhada, amor distribuído. É interessante porque Cristo falou a mesma coisa de uma forma profunda, em metáfora, e demora 2000 anos e a gente entende. Aí a minha falta de humildade, ó, que as pessoas elas entendem como querem, né? Então, ser como Chico, como Gandhi, Madre Teresa, João Paulo II, ser como esses seres mártires, que bom, era o tempo deles. Se isso é humildade para eles, maravilhoso, porque para mim não me faz bem ser como eles. Eu prefiro ser como eu mesmo sou. Ah, mas disseram que se eu evoluir eu vou ficar igual. Que bom! Isso é humildade. É respeitar a grandeza do outro sem se desfazer da margem que ainda lhe resta de imensidão de busca para crescer por si só. Todos esses seres que eu falei, eu admiro e amo. Tanto é que 90%, acho que 94% dos livros que estão aqui são de Chico. E eu não estou na defensiva, com os espíritos. Mas eu não quero ser Chico. Deus me livre e me guarde. Deixa Chico lá e eu aqui. Isso é humildade. Prefiro terminar a live assim, com ar de soberbo para alguns. Eu não sei se as pessoas vão entender. E com ar, talvez, de um ser humano comum que está tentando buscar a minha humildade, a minha simplicidade, para, no mínimo, viver muito mais do que sobreviver. E existir na minha intimidade muito mais do que viver na superficialidade do que a vida muitas das vezes me tira, me tolhe, ou lá por sorte ou por azar, me dá. Eu não sou fruto do acaso. A humildade nos dá isso. A humildade nos dá essa essência que nos diz em silêncio: Psiu, você não é fruto do acaso, não. A simplicidade nos doa isso, essa certeza. Você não é fruto do acaso, não. Adore para fora, quer seguir algum mestre? Siga. Mas se ame. Se ame. Porque sem amor, principalmente como usina propulsora da nossa vida, fica difícil. Aí tudo fica superficial, inclusive a humildade e a simplicidade, como eu acabei falando há pouco tempo. Fica tudo na vitrine, que envelhece, enferruja, rasga e evapora. Basta ouvir um não e um sim que não quer. Fica com Deus aí vocês do Instagram, fiquem com Deus vocês do YouTube. E um abraço, viu? Foi só uma reflexão aí do grupo que eu fiz aberto. E vida segue, cada um no seu nível de consciência, cada um com o que acha que é certo e o que é errado. Agora, se sua humildade e sua simplicidade lhe faz bem, creio que o que eu falei não lhe tirou sua paz. Se sua humildade, sua simplicidade é a correta, o que eu lhe falei foi insignificante. Segue vida. Obrigado.